Pronto. Perfeito. Bom, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Acho que vocês já perceberam, eu sou pelo sotaque, né? Sou brasileiro, do Rio de Janeiro. Carioca. Cheguei aqui 2 dias antes do último meetup que tivemos aqui no Porto Codes. Foi legal para poder já conhecer o pessoal, conhecer o João, o Ricardo e tudo mais. Enfim, e já faz um mês que eu estou aqui. Vai fazer amanhã, inclusive. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre Scala, fazer uma introdução breve, assim, bem simples mesmo, não vou me aprofundar muito na linguagem e nem vou mostrar tudo o que ela oferece, porque senão a gente ia ficar aqui a noite toda. Então, eu vou fazer só uma introdução mesmo e para vocês entenderem, depois a gente pode conversar mais sobre quem quiser. Se vocês não entenderem nada que eu tô falando, alguma coisa que eu esteja falando, pode me interromper. Bom, eu já falei, meu nome é Rodrigo Lima, sou software engineer na Farfetch. Não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa que tem na Leonesa. É uma empresa de e-commerce, roupas de artigos de luxo. É bem interessante. E eu estou trabalhando lá já tem umas 3 semanas. Legal. Bom, um pouquinho sobre meus hobbies. Eu gosto muito de codar, de programar. Também sou praticante de artes marciais. Faço taekwondo, jiu-jitsu, judô. Mas bem isso. E também gosto muito de beber uma cerveja com os amigos. Quem quiser depois aqui a gente pode beber também. Enfim, aqui são os tópicos que eu vou abordar. O que é o Scala, quem está usando, como usar algumas features da linguagem e por que usar o Scala. Tá? Bom, para quem não conhece, esse é o Martin Odask. Ele foi o cara que criou a linguagem Scala. O cara que começou, né, com esse movimento Scala. Ele é professor na Escola Politécnica da Louisiana, na Suíça. E ele tem não sei se vocês conhecem, mas ele já tem uma historinha para contar. Ele começou a desenvolver em 2001 uma linguagem para JVM. E essa linguagem chama Pizza. Ele também já trabalhou no compilador Java e no Java Generic 5. Tá? E essa é a logo da linguagem Pizza. Bom, em 2004, ele lançou o primeiro release aí na plataforma Java, do Scala, release do Scala na plataforma Java. E também, no meados de 2004 ele lançou para o framework .NET. Mas não deu muito certo e resolveu descontinuar em 2012, até que durou bastante. Enfim, hoje a Scala só roda na JVM. Ele criou uma empresa para gerir isso tudo, chamada TypeSafe. Em 2011 deu esse início. E hoje o nome dela é Lightband. Eles mudaram no ano passado para Lightband. Porque eu não sei, a gente pode pesquisar mesmo. O que significa Scala? Basicamente é um acrônimo para Scalable Language. O nome já diz, uma linguagem que você pode escalar junto com as suas necessidades. Esse nome é por conta ela é designada para crescer de acordo com a demanda do usuário. Ou seja, se você tem uma demanda que exige que você desenvolva soluções que precisam ser escaladas, ela te dá muita facilidade, muita features para isso. Bom, falando um pouco sobre a linguagem em si, sobre o paradigma, né? A Scala é bem interessante porque ela engloba 2 áreas, digamos assim, duas taxonomias, né? Sabe, taxonomia. Duas interessantes que ele aborda implementa a orientação a objeto e o lado funcional. Ou seja, a Scala é uma linguagem multiparadigma e acho que para quem quer começar a programar funcional é um bom caminho, bom início.
algumas linguagens também funcionais, que são dessa família, Lisp, Clojure, Haskell, Erlang, Elixir e o F# para .NET. Para quem trabalha com .NET, quiser entrar no mundo funcional, também é um bom caminho. Elixir é uma linguagem, inclusive, criada por um brasileiro. Bem interessante esse fato. Hoje ele mora na Polônia, mas é brasileiro. E é uma linguagem que... É uma linguagem que roda em cima da máquina virtual do Erlang e tem um aspecto bem parecido com o Ruby. Então é bem interessante para quem gosta de Ruby. Essa aqui é uma mensagem de um dos managers do jornal The Guardian, e ele disse que encontrou no Scala uma facilidade para desenvolver coisas rápidas e com menos código. Eu achei interessante trazer isso porque é de uma pessoa, uma empresa influente, bastante conhecida, e vale a pena considerar essa mensagem. Mas quem está usando Scala? Bom, não, na verdade, quem pode usar Scala, né? Desculpa. Bom, eu diria que para você usar Scala você tem que ter afinidade, tá? É uma linguagem que te dá muito poder, mas você tem que gostar do lado funcional. Apesar de também ter orientação objeto, eu acho que você tem que se identificar com esse lado funcional. Por outro lado, ela é uma linguagem, como eu falei, muito fácil para você migrar da orientação objeto ou de um outro paradigma para o lado funcional, porque ela te dá essas duas possibilidades, programar orientação objeto e funcionalmente. Então, é uma transição ótima para quem quer ir do lado orientado a objeto para o lado funcional, sem ter que ir direto, né, da estaca zero para o lado funcional de uma vez. Como, por exemplo, se você fosse direto para o Erlang ou para o Elixir, você teria que ir direto para o lado funcional. O Scala te permite uma transição gradual, né? Isso é legal. Bom, como eu falei, é uma linguagem muito poderosa e ela te permite fazer umas coisas bem legais, como, por exemplo, criar métodos com caracteres, digamos assim. Só apertar aqui. Então. Sim. Aqui eu estou definindo uma função e o nome dela são 2 sinais de maior. Esse aqui é o nome da minha função. Ela recebe um parâmetro, eu chamei aqui o nome de P e um tipo qualquer que você pode passar aqui. E ela não vai retornar nada. Unity seria o void. Tá? E implementa. Ou seja, você pode criar, por exemplo, a sua função de soma. Em vez de botar aqui maior, você pode colocar o mais, por exemplo, e criar a sua própria função de soma. Isso é bem legal. Aqui, por exemplo. E aqui eu posso implementar a minha função de soma, passando parâmetro, fazendo de uma forma extensible. Enfim, aí você pode usar a sua criatividade, ela te dá bastante liberdade para isso. Ou você pode criar um método para ninguém entender o que significa. Eu acho que o pessoal principalmente de .NET, que gosta bastante de escrever aqueles métodos bem grandes, explicativos, não iam gostar muito de desenvolver em Scala por conta disso. Enfim, mas isso aqui é bem comum. Não dessa forma, mas se você olhar as bibliotecas libraries no GitHub, você vai encontrar bastante coisa desse tipo. Aí, como eu falei, a linguagem te dá bastante poder. Jim Carrey. Bom, falando um pouquinho mais. A Scala compila para bytecode e roda na JVM. Ou seja, você pode rodar Java no Windows ou no Linux, por estar rodando em cima da JVM. É bem legal. Algumas coisas ainda são geradas, a partir do Scala ainda são geradas classes Java para depois bytecode, mas muita coisa já está sendo gerada de Scala diretamente para bytecode. Tá? Então isso está deixando o compilador cada vez mais otimizado. Você pode escrever classes Java.class ou Java.scala e incluir no seu projeto e compilar isso.
Você pode usar a biblioteca Java. Você também pode... Ele tem interoperabilidade com Java, enfim. E você tem dois paradigmas, como eu falei no início, orientado a objeto e multifuncional. Mais uma mensagem aqui que eu achei interessante trazer para vocês, que é do James Dawson, que é um dos criadores da linguagem, do Java. E fica aí a mensagem, acho que vale a pena. Se ele fosse utilizar hoje, escolher uma outra linguagem que não fosse Java, ele escolheria Scala. Né? Bem legal. Pra vocês verem como o Scala está bem influente hoje no mercado, na comunidade. Quem está usando Scala? Bom, é interessante que a gente usa algumas ferramentas no dia a dia, a gente às vezes nem sabe no que ela é feita, o que rola por trás daquilo. Bom, o Twitter, que é uma plataforma bem grande, quase nada, né? Quase nada. Inicialmente eles eram, o back-end deles era em Ruby, o front-end ainda é muita coisa em Ruby, mas o back-end principalmente era acho que até 2012, acho que ainda era muita coisa em Ruby. A partir daí eles começaram a migrar tudo para Scala e hoje eles são uma das maiores empresas influenciadoras da linguagem. E inclusive tem muitas libraries, muitos frameworks open source que construído pelo Twitter. Então, sim. Você pode entrar no GitHub do Twitter, tem muita biblioteca, a maioria das bibliotecas lá em Scala. Tudo open source. The Guardian, como eu falei anteriormente, também o portal deles, o back-end do portal também é em Scala. Importante. O Coursera, a parte de busca, não a plataforma de videoaula em si, mas a parte de busca e de parte interna, né, onde você acessa ali os cursos, também a parte do back-end também é em Scala. O LinkedIn, a busca e a parte de relacionamento com usuários e parte social ali, social, também é em Scala. Foursquare, Netflix também tem muita coisa em Scala, tem muita biblioteca também muito legal lá que eles usam. Acho que vale a pena dar uma olhada nas bibliotecas, nas libraries deles. E a Farfetch, onde eu estou trabalhando, também está começando a implementar a Scala. Ainda é bem pouquinho, a gente está começando a fazer algumas coisas em Spark, então naturalmente estão começando a programar em Scala, mas ainda é bem pouco. Mas é natural que vá por esse caminho, principalmente em alguns projetos de Big Data, de streaming e tudo mais. Spark é um framework para processamento de dados em real time, o batch. É uma evolução do Hadoop, digamos assim. É bem melhor do que o Hadoop, mais rápido e tudo mais. E é feito em Scala, Java Scala, né? Pronto. User Scala. Tá errado o título ali, enfim. Eu trouxe aqui também algumas bibliotecas hoje do ecossistema Scala, do ecossistema Lightband, digamos assim, que é da empresa que mantém Scala e as ferramentas. Eles têm o Play Framework, que é para você construir aplicações web, Web API, Web Applications e tudo mais. Você pode utilizar com Java ou Scala, fica a sua escolha, mas muito do back-end é feito em Scala. O Akka, que é uma ferramenta muito boa, recomendo vocês darem uma olhada nisso aqui. Tem para Java, Scala e agora tem para .NET também. Quem é de .NET também pode dar uma pesquisada aí que vale a pena. Simplesmente uma ferramenta para fazer concorrência, trabalhar concorrência e programação reativa. Tá? É baseado no conceito de Actors Model, que já é nativo no Erlang. Eu acho que vale a pena também dar uma olhada nisso. É bem interessante. E o Spark, como eu falei, é uma framework para processamento de dados. Bom, é legal que no Scala você não precisa ter framework para começar não precisa ter uma ideia para poder começar a codar. Você pode começar a brincar com Scala usando o REPL dele.
E o legal desse REPL é que ele é autocomplete. Você pode dar Ctrl espaço e ele vai te sugerindo algumas coisas. Aqui eu trouxe um exemplo de que eu estou criando uma variável imutável, ou seja, uma vez que eu defino o valor dela, eu não posso mais mudar esse valor. Tá? Quando eu coloco o ball, é porque ela é imutável. E eu tenho aqui uma case class, que é uma classe, digamos assim, super poderosa do Scala, onde ela já traz algumas implementações, alguns boilerplates que no Java você tem que fazer na mão, ela já traz isso implementado para você. Aqui é o resultado dela, da criação dessa classe. Na verdade, eu estou atribuindo valores, então reflexo. E eu também posso aqui colocar um bloco de texto, definindo 2 pontos, paste, e colocar um bloco de texto de código aqui inteiro, e ele executa para mim. Acho bem legal isso. Ou seja, você não precisa ter uma ideia para começar a estudar Scala. Ou você também pode começar a aprender ou utilizar a Scala com uma dessas ideias. Eu particularmente gosto mais do IntelliJ. Acho que para mim das três é a melhor. Esse Scala IDE é como se fosse um plugin para o Eclipse. Então não é tão completo quanto o IntelliJ. Um plugin do IntelliJ para Scala é sensacional. Então, fica aí a dica. Aí tem aqui algumas features da linguagem. Eu andei dando uma pesquisada sobre o que poderia fazer de front-end com Scala e, por incrível que pareça, os caras conseguiram pensar nisso. Tem um framework chamado Scala.js, onde você pode codificar em Scala, e tem um Scala.js compiler que traduz tudo que você escreveu em Scala para JavaScript. Por trás ele usa Node, óbvio, e tem uma outra biblioteca também para auxiliar nisso. Mas no final é JavaScript. Ou você pode gerar JavaScript comum, ou ECMAScript 6, ou TypeScript também. Você pode escolher. Para o servidor? Client-side. Client-side. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Aqui eu estou criando uma classe em Scala chamada pessoa, passo 2 parâmetros, first name, last name. Eu tenho uma função que me retorna o nome, full name, e depois que você compila para JavaScript, ele gera isso aqui para você. Bem interessante, né? Isso o compilador faz, você não precisa escrever nada em JavaScript. Ou seja, se você não souber JavaScript, você consegue fazer uma aplicação client-side sem saber nada de JavaScript. E existem algumas otimizações também. Por exemplo, como Scala é fortemente tipada, ele acaba fazendo algumas otimizações aqui para evitar erros de tipagem no JavaScript. Como a tipagem é um pouco dinâmica aqui, então pode surgir alguns problemas, e ele acaba fazendo uma tipagem, uma otimização para evitar esse tipo de problema. Como eu falei, o Scala é fortemente tipada e também tem inferência de tipo em tempos de compilação. O que significa? Significa que eu posso criar uma variável, de novo aqui uma variável imutável, atribuo um valor para ela e eu não preciso definir aqui qual é o tipo dessa variável. Não preciso dizer que ela é um inteiro. Ele faz a inferência do tipo para mim em tempo de compilação. Quando eu compilar o código, ele vai inferir que aquela variável ali é um inteiro. Se eu tentar atribuir uma string numa variável teoricamente inteira, ele vai dar erro. E eu também consigo fazer isso com métodos. Por exemplo, aqui uma função soma, faço 2 valores, eu não preciso definir o retorno dessa função. Está vendo aqui que está vazio? Ele infere isso para mim também. Ele identifica que aqui é uma soma de inteiros e ele retorna um inteiro para mim. Então não preciso dizer para ele. Ou posso explicitar e dizer, essa função aqui retorna um inteiro. Então é bem interessante isso. Também é legal mostrar um pouquinho da diferença de Java e Scala. Aqui eu trouxe um código tipicamente Java, que é basicamente um método simples de getProduct.
onde eu tenho um array de produtos, uma lista de produtos, faço uma interação e vou inserindo ali alguns produtos nessa lista e retorno ela no final. No final, retorno a lista já com as ordens, né? Com os produtos, desculpa. E aí eu trouxe aqui a diferença para vocês. É importante a gente mostrar isso porque a escala ele acaba trazendo um pouco de produtividade no dia a dia, por uma sintaxe bem enxuga e bem dinâmica, bem fácil de escrever. E aqui está a diferença e o resumo de 6 linhas praticamente para uma linha. Aqui eu tenho a mesma lista que eu tenho de ordens e eu faço uma... Existe um método interno, tá? Hã? Um método interno, né? Não, esse é um método já nativo da linguagem. É um flat map. É basicamente uma interação, como tem aqui um for, e ele pega os produtos dessa ordem. Sim, isso, para funcional. Aqui já é funcional. Já é o lado funcional. Eu tenho uma função que retorna produtos e eu novamente não preciso especificar aqui qual é o tipo de retorno que ele já infere isso para mim. Enfim, isso aqui, não sei se dá para ver. Eu trouxe aqui um exemplo de uma classe em Java. Tá ruim de ver? Dá para ver? Basicamente, eu criei aqui uma classe point com duas propriedades x e y. Tem um construtor dessa classe e tem os métodos de getSetter dessas propriedades. Aqui embaixo tem aqueles métodos que eu falei que você tem que implementar na mão no Java, o equals, o hashcode, o toString e tudo mais. O toString é opcional. Mas esse mesmo código aqui em escala ficaria dessa forma, que é a tal da case class, que é uma forma de criar uma classe, digamos, super poderosa. No Scala você tem duas opções de criar classe. Dessa forma, case class, que ele já implementa esses métodos aqui para você. Esses aqui já são, digamos assim, natural ali. Ele quando você instancia, cria uma instância desse objeto, você já consegue fazer o getter e o setter dessas variáveis. Concatena a palavra get com o nome da variável. Não percebi. Concatena get com x, get fica só x. Não, você acessa point.x. Isso. Não tem o nome dos métodos. Não tem. Mas isso já é implementado internamente e você não precisa se preocupar com esses boilerplates aqui. Pode alterar alguns desses, alterar o site. Se você passar, você pode implementar. Você pode abrir aspas aqui, chaves aqui e fazer a implementação do construtor ou das propriedades. Você pode alterar o setter ou o get. Isso se for, aqui no caso, essas duas variáveis são mutáveis, então você consegue fazer o setup delas aqui dentro. Agora, se fosse vol, você não conseguiria alterar o set, só conseguiria fazer get. Bem melhor, né? Diferença. Acho que facilita bastante o dia a dia. Tá. Escala. Por que escala, né? Por que usar escala? Eu gosto muito de tocar na tecla de que ela tem a escala, a linguagem em si tem o seu propósito. Eu acho que cada problema tem uma solução, né? E escala tem seus devidos cenários de aplicação, digamos assim. Um deles é para processamento concorrente, ela te ajuda muito. Tem uma coisa chamada atores em escala, onde você consegue distribuir os processos. Então, você consegue fazer isso de uma forma concorrente. Quando você precisa de uma aplicação desse gênero, a escala te ajuda muito nisso. De uma forma paralelizada, você consegue utilizar facilmente os cores que você tem. Por exemplo, uma collection. Quando você pega qualquer collection e dá um ponto par de paralelização, ali você já está paralisando o processamento daquela coleção. Você implementa o método, porque eu não trouxe um exemplo aqui, mas seria legal. Você consegue, com três letrinhas, numa coleção, você consegue paralisar o processamento que você vai implementar dentro dela. Então, tem algumas coisas que facilitam bastante para isso.
e processamento distribuído, novamente usando a questão dos atores, que você pode distribuir isso, por exemplo, num cluster com N nós e fazer processamento em nós diferentes e distribuir o seu processamento. E Reactive System, que é através do ACA, o conceito de Actors Model, você consegue fazer aplicações, programar de forma reativa e, naturalmente, gerar aplicações ou sistemas reativos. O ACA ele te ajuda bastante nisso. Ele te dá o suporte para fazer de sistema reativo. Tem alguns conceitos. Isso aqui é um assunto bem interessante. Eu acho que vale a pena a gente abordar numa outra situação. Mas é basicamente você consegue fazer só com escala. Mas o ACA ele te fornece bastante features para isso. Tá. E assim, eu andei pensando, por que não usar a escala, né? Eu nem tinha isso na apresentação, eu coloquei ontem. Porque se eu estou falando bem da linguagem, não sei o quê, quais são os features, é legal a gente falar por quê, né? Por que eu não usaria escala, entendeu? Bom, a adoção da linguagem, a curva de aprendizado, eu acho que é um pouquinho demorada. Por exemplo, se você tem uma aplicação para entregar rápido, apesar de você ter aquelas diferenças de Java e escala ali serem bem brutais, você demora um pouco para entender como a linguagem em si funciona. Tá? Eu acho que, por exemplo, você leva aí mais ou menos 1 ano para poder começar a entender, principalmente paradigma funcional. Para quem nunca trabalhou com funcional, você vai levar pelo menos 1 ano para começar a entender todo esse lado funcional, trabalhar com recursividade e encadeamento de funções, e high order functions e tudo mais que ele te oferece. Então, se você quer entregar uma aplicação rápida, você tem que começar a estudar a escala um pouco antes, porque a curva de aprendizagem é um pouquinho grande. Não só a escala, mas qualquer linguagem funcional, para quem nunca programou, eu acho que demora um pouquinho para engatar. E, como eu falei também antes, a solução certa para aquele problema. Né? Eu acho que assim, o Scala se encaixa muito no cenário de aplicações para Big Data. É porque Big Data é um termo muito grande, mas vamos falar assim que eu acho que dá para entender. Se eu tenho um projeto para tratar muita quantidade de dados, por exemplo, naturalmente eu vou usar Hadoop ou Spark. Hoje está se caminhando mais para usar Spark. Naturalmente você vai ter que usar Scala. Você pode usar Python também, mas é natural você usar Scala também, porque o Spark é desenvolvido em Scala e tem aquelas bibliotecas todas que te ajudam, então naturalmente você vai chegar lá. Você vai bater de frente com Scala, não tem como fugir. Aplicações reativas. Quando você começa a querer fazer uma aplicação que não pare em momento nenhum, que seja altamente independente, digamos assim, você vai esbarrar em Scala. Ou no Java, mas mais naturalmente em Scala. E é isso, eu acredito que problema barra solução, você tem que pensar nisso. Qual é a minha necessidade? Qual é o meu cenário atual? Qual é o meu problema? Qual é o problema que eu tenho que resolver? A escala se encaixa nisso? Sim, então vamos em frente. Mas Rodrigo, eu quero fazer um web application, uma API simples. Consigo fazer com escala? Consegue. Tem lá o framework Play Framework, que te dá todo o apoio, te dá toda a possibilidade de fazer uma API simples e rápido. Mas eu diria que não é o foco da linguagem, entendeu? E aqui uma mensagem minha, que é o que eu disse antes, a escala me permitiu fazer uma transição gradual, né, entre o paradigma orientado a objeto, que eu sou programei muito tempo em .NET, C#, então quando eu me deparei com o lado funcional, eu falei, caramba, e agora? A escala me ajudou bastante a mudar minha mente, na forma de entender como aquilo funciona, a mudar a forma de programar. Eu acho que é o caminho para quem quer migrar de paradigma. Também trouxe aqui algumas dicas, alguns livros que eu dei uma lida, não li todo, mas já li boa parte deles. Vale a pena dar uma
uma olhada para quem quer aprender a escala. Esses livros aqui são os melhores. Não entendi. Tá, vamos ver. Programming, acho que é Programming Scala. Não, Functional Programming Scala, isso. Esse aqui é escrito pelo Martin Odess, que é o criador da linguagem, já está na 3ª edição. E esse daqui é em conjunto, né? Mas o Alex Payne é um dos caras que trabalha no Twitter. Hoje eu acho que ele já saiu, mas ele trabalhou muitos anos no Twitter, então esse cara saca muito de escala. Vale a pena dar uma lida nesse livro aqui. Foi por onde eu comecei, foi esse aqui, depois eu fui para os outros. No Coursera tem uma especialização inteira sobre escala, programação funcional. Acho que vale a pena também dar uma olhada. Acho que tem 5 cursos lá numa especialização, de graça, não custa nada. E aqui tem uma dica de um grupo no Slack, que só de escala, a maioria é do Brasil, mas tem gente que trabalha no Twitter, inclusive brasileiros que trabalham no Twitter, empresas que estão em contato direto com escala todos os dias, então os caras estão sempre postando dicas legais lá e acho que vale a pena também. Português, inglês, mas mais em português, porque tem mais brasileiros. Mas tem os canais próprios lá. Enfim. E o Coursera também é brasileiro? Coursera é brasileiro? Não. É inglês. É inglês, é. Mas tem legenda. Alguns tem, outros não. Alguns cursos tem. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Assim, tem muita coisa, na verdade, para mostrar. O Scala não é só isso. Eu trouxe aqui só um overview, até porque a gente não tem muito tempo. Uma outra oportunidade a gente pode pegar aqui no código, fazer alguma coisa, acho que é legal. E também falar um pouco sobre programação reativa, sobre o Akka, que é muito interessante. Bom, é isso. Questões, dúvidas, perguntas, tomate, linchamento, assim. Alô? Pode? Por que eu, enquanto programador, poderia usar Scala em vez de utilizar Java ou Clojure, se calhar, orientar ao objetivo funcional? Não escrevo na GPL, por que eu poderia usar Scala? Por exemplo, em relação ao Clojure ou ao Java, qual é o código? Porque essa questão daquela coisa do web é uma coisa muito típica das linguagens funcionais. De certa forma, tenho 90% de certeza que o Clojure tem uma forma de fazer uma coisa em uma linha. E aquela questão de classes também tenho certeza que é possível fazer um fecheiro de uma linha que está aqui. Eu queria também uma classe assim, uma super classe. Em Clojure eu não sei, mas talvez tivesse que implementar aquilo ali para poder, nas próximas implementações, já não precisar fazer mais aquilo. Em Scala já é embutido já dentro da linguagem, dentro do framework. Então você não precisa implementar. A diferença entre usar Scala Java ou Clojure é porque Java é só orientado a objeto, apesar de agora ter algumas coisas na versão nova já funcionais. Clojure é só funcional, ou seja, você pode juntar duas coisas boas do mundo, melhores tipo de programação orientada a objeto funcional numa linguagem só. Você encontra isso em Scala. Acho que nenhuma outra, pelo menos das que eu conheço, nenhuma outra te oferece isso. Se você vem de um lado orientado a objeto e quer aprender funcional, você consegue. Se você vem do lado funcional e quer aprender orientação a objeto, você encontra tudo isso em Scala. E como eu falei também, tem o seu propósito, que é a característica do projeto que você vai desenvolver. Se for um projeto de Big Data, um projeto que envolve Spark, Stream, processamento em real time, a Scala te oferece muitas features e te ajuda a desenvolver esse tipo de aplicação. Respondido? Mais alguma? Não? Sim. Cortex usa Scala? Estás lá a trabalhar em Scala? Então, por ironia do destino, né? Não. Eu estava programando antes de vir para cá em Scala, 100% do meu tempo, Scala, Elixir, um pouco de Golang também, mas eu vim para programar em .NET. Eu tive que voltar ao .NET porque eles estavam precisando de gente num determinado projeto e o maior stack da empresa é .NET, mas, como eu falei, tem uma equipe só focada em projetos de Big Data e processamento de grande quantidade de dados.
E eles já estão, hoje utilizam Hadoop, já estão migrando para Spark gradualmente e naturalmente já estão usando Scala. Minha vontade é trabalhar nesse projeto, mas ainda não. É isso. Mas o maior stack deles é .NET, a Microsoft. Toda. É. sério? Tirando esse projeto de Big Data e Data Science, e BI, o resto é tudo Microsoft. Já? Obrigado. Bom. Obrigado. Fica aí meus contatos, se alguém quiser falar comigo, me adicionar no LinkedIn, no GitHub e no Twitter. Tem um blog que às vezes eu escrevo algumas coisas lá, algumas besteiras, mas vale a pena. Tá bom. Obrigado, é isso.